O grande debate de hoje começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Vamos à vinheta. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia, boa sexta aos dois, hein? Bom dia. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, este é o nosso primeiro tema, decidiu que a primeira instância não tem competência para julgar Flávio Bolsonaro. Por 2-1, o tribunal definiu que caso Flávio seja denunciado naquele inquérito lá das rachadinhas, desvio de dinheiro dentro do gabinete enquanto ele era deputado estadual, o julgamento deve ser feito por um órgão especial do TJ que é composto por 25 juízes. Os desembargadores entenderam que Flávio tem direito a foro privilegiado porque era deputado estadual na época dos fatos investigados, ou seja, na época em que supostamente a rachadinha acontecia. Quero ouvir a sua opinião, Tiago. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. Rafael, quando nós falamos de foro privilegiado, imediatamente nós acionamos as paixões e principalmente os argumentos que não são técnicos, que não são políticos, mas esse grande estádio de futebol que infelizmente vivemos no Brasil. O foro privilegiado ele não serve apenas para proteger o mal político, mas também o bom político. E principalmente o bom político, se é que eles ainda existem, eles precisam voltar à luz. O foro privilegiado, em razão da nossa história de perseguições políticas, foi estipulado na Constituição de 1988 como uma garantia de defesa dos cargos, para que interesses políticos travestidos de ações judiciais não pudessem destruir a vontade popular, retirando dos cargos mandatários eleitos pelo povo. Tudo bem. Há alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, ou seja, por todos os ministros, decidiu que as pessoas com foro privilegiado, acusadas de crimes antes do mandato, não teriam direito a foro privilegiado. E que as pessoas que, eventualmente, perdessem o mandato, por fim do mandato ou até mesmo por algum outro motivo, também perderiam foro privilegiado. E aí nasce o problema, mais um problema, trazido à República pelo nosso amado estado do Rio de Janeiro. Por quê? O senador Flávio Bolsonaro, ele, hoje, se fosse acusado de algo ocorrido agora, o foro seria o Supremo Tribunal. Essa é a mesma lógica de quando ele era deputado estadual, aonde, em razão da federação ser dividida em estados, ele, como deputado dentro do seu estado, teria direito ao foro privilegiado no órgão especial do Tribunal do Rio de Janeiro. Ele, instância máxima da legislatura, e o órgão especial do Rio, instância máxima da justiça daquele estado. Mas veio a decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse o quê? Que quando alguém sai do cargo, perde o foro privilegiado. Ou seja, ele não é mais deputado estadual. Logo, o caso deveria estar na primeira instância. Mas aí pode surgir a pergunta, mas ele é senador, por que o caso dele não corre no Supremo Tribunal? Porque o Supremo também decidiu que os fatos anteriores ao mandato, e aqui eu falo especificamente, anteriores ao mandato do senador Flávio Bolsonaro, também não tem foro. Ou seja, o caso estava no lugar correto, no juiz de primeira instância. Por quê? O caso, ele perde o foro privilegiado por ser deputado estadual ao deixar a legislatura estadual e não tem direito, em razão desses fatos, ao foro privilegiado do Supremo, porque os fatos são anteriores ao mandato de senador da República. Doutora Gisele, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o local adequado para esse julgamento? É o local mais adequado para esse julgamento. Essa explicação do Tiago mostra justamente como é complexa
essa questão e todas essas discussões que envolvem as competências e talvez seja um momento de voltarmos a discutir esses privilégios, essas questões de foro privilegiado, porque justamente nos colocam nessa posição. O Tiago explicou bastante bem para que servem os foros privilegiados. Então, para que serve esse Instituto do Foro Privilegiado, que não é para privilegiar ou para proteger ou para blindar aquele mal político, e sim justamente para proteger o bom político de eventuais perseguições políticas pela via do Poder Judiciário, como muitas vezes já debatemos aqui em outros inquéritos, em outras questões. Muito bem, neste caso específico, Tiago, embora você realmente tenha feito uma explicação bastante técnica, sejamos razoáveis e vamos então discutir em termos de adequação e fazer essa ponderação que um ex-deputado que agora é senador, ou seja, que gozava de foro privilegiado quando da ocorrência destes fatos que são apurados e hoje goza de um foro privilegiado em outra esfera, mas goza novamente de um foro privilegiado, não faz sentido e não é adequado pelo próprio Instituto do Foro Privilegiado que ele seja julgado em primeira instância. Então, todas essas questões de competência, elas foram enfrentadas ontem pelo Tribunal de Justiça, questões bastante complexas. Houve a impetração deste habeas corpus pela defesa do atual senador, então deputado Flávio Bolsonaro, justamente trazendo essa argumentação. A fundamentação da defesa de Flávio foi a seguinte: se ele era deputado à época dos fatos, então ele faz jus ao foro privilegiado de deputado, que seria então o Tribunal de Justiça Estadual. E o Tribunal de Justiça, então, decidiu que realmente ele goza desse privilégio. Se eventualmente for denunciado, sua denúncia tramitará perante o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E que as provas até então colhidas, embora tenham sido colhidas sob a égide de tramitação da primeira instância, elas estão validadas, porque esse era um outro pedido da defesa de Flávio, que todas essas provas elas fossem anuladas, porque colhidas por juízo incompetente, tecnicamente incompetente, o juízo de primeira instância, e que eventualmente essas provas fossem então novamente produzidas, agora então sim, sob a égide do Tribunal de Justiça. Isso não aconteceu, esse pedido foi rejeitado, essas provas então foram validadas, mas houve então a diferenciação. Hoje, o atual senador, então deputado Flávio Bolsonaro, terá o seu julgamento processado no Tribunal de Justiça e Queiroz foi mantido na Justiça Comum porque não goza desse privilégio. Tiago, por favor. Gisele, sabe qual é um dos grandes problemas? É nós aceitarmos qual é uma decisão da Suprema Corte e não aceitarmos e a depender de quem é que estamos falando. Eu gosto muito quando o ministro Marco Aurélio, para quem eu inclusive mando um abraço, tenho o mais profundo respeito por ele, ele fala que processo não pode ter capa. Não tem nome, processo não tem nome. Eu sempre defendi a questão do foro privilegiado em razão das quebras institucionais brasileiras. Nós sabemos que as pessoas sofrem perseguições políticas no Brasil. Mas começou-se um discurso bobo, ridículo tecnicamente e politicamente, de destruição do foro privilegiado. Por quê? Porque os tribunais ficaram abarrotados. Nós nunca imaginávamos que centenas de políticos teriam acusações e investigações contra si ao mesmo tempo na Suprema Corte. O problema não é do tribunal. O problema é a quantidade de políticos que se meteram em coisas que são muito pouco adequadas, eticamente. São as condutas, né, Tiago? Exatamente. Agora, é o senhor Flávio Bolsonaro que, em 2017, falava que foro privilegiado era coisa de bandido. E essa oposição ao governo de então é que pedia e fazia força para que o Supremo Tribunal mudasse a sua jurisprudência. E o Supremo mudou, a meu sentir, de forma equivocada, com todo respeito à decisão, que gerou consequências inteligentes, como, por exemplo, a possibilidade dos políticos serem julgados na turma e poderem recorrer ao plenário a depender do score da decisão. Então, não fui eu que pedi essa mudança, foi o Flávio Bolsonaro.
Esse é o grande problema. E aí o que acontece? Acontece que ou nós respeitamos a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal e os tribunais, porque você sabe o que vai acontecer? Eu vou te dizer e daqui um mês e meio a gente volta a falar disso. O Ministério Público vai recorrer. O STJ vai provavelmente olhar e falar, não, o plenário do Supremo já decidiu que é em primeira instância, porque ele não tinha mais direito a foro, ou porque saiu daquele cargo e porque os fatos ocorreram antes do mandato de senador. O juiz de primeira instância vai seguir com o processo, vai absolver ou condenar. Se condenar, é possível que o STJ decida de forma diferente da liminar, vai anular o processo. E aí nós vamos estar vivendo todo o problema que se reclamava quando eram os outros partidos que estavam no poder, só que agora sob o silêncio sepulcral da hipocrisia. Então, a gente precisa tomar cuidado. Vamos, no mínimo, respeitar as decisões do plenário do Supremo. Doutora Podemos Gisele, discordar, mas, né? O que foi decidido pelo TJ no Rio de Janeiro desrespeita o que já havia sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Eu, inclusive, citei alguns casos aqui mais cedo na leitura dos jornais. Tem um episódio de um deputado estadual no Paraná que empregava 19 pessoas supostamente no gabinete, mas que trabalhavam em funções particulares. Ele se elegeu deputado federal, ou seja, ele manteve o foro, mas foi julgado na condição anterior, como o doutor Tiago está lembrando agora. Não está havendo dois pesos e duas medidas agora, doutora Gisele? Pois é, a minha crítica é justamente a mesma do Tiago, é essa dificuldade da definição das regras de competência, o que gera uma grande insegurança jurídica, como essa colocada neste caso. Mas, Gisele, a insegurança só nasce se o tribunal de um estado desrespeitar o plenário da Suprema Corte. Pois é, então, há um precedente do Supremo Tribunal Federal, há uma situação fática que desafia a legislação e desafia justamente aquele legislador original, porque quando a legislação foi feita, não havia a possibilidade de antevermos que viveríamos situações fáticas como essa que está colocada agora, e há a necessidade, então, dessa interpretação, desse exercício hermenêutico para a interpretação da legislação em vigor, para, então, realocar este fato à legislação vigente. Neste caso, Tiago, de novo, a fundamentação do habeas corpus, ela repousa justamente no fato de que ele gozava de foro privilegiado porque os fatos à época aconteceram durante o seu mandato de deputado estadual, portanto, deveria, ao menos, ter sido dado início lá perante o Tribunal de Justiça e não perante a primeira instância, isso somente para o senador Flávio Bolsonaro. E depois, agora, com esse questionamento e havendo esse precedente do Supremo, fica essa dúvida porque ele não foi reeleito deputado estadual, mas ele foi eleito senador. Então, ele hoje goza de uma prerrogativa maior, inclusive, do que aquela de deputado estadual. E foram essas as discussões travadas justamente ontem, durante esse julgamento. Eu confesso que estava bastante curiosa e vinha acompanhando esse caso, estava aguardando o momento em que ele ia ingressar aqui para o nosso debate, justamente porque essas questões processuais, elas muitas vezes acabam maculando e atrapalhando o julgamento do mérito. Então, é muito ruim para toda a população, é muito ruim para o sistema judiciário que um processo se desenvolva quase que completamente, que ao final, após uma decisão, haja então uma alegação de nulidade e tudo aquilo que foi produzido é anulado, é afastado e recomeça-se do zero eventualmente, com uma série de problemas de prescrição, de prazos que já decorreram, de provas que já pereceram. Então, é preciso que olhemos com atenção para que, muito presos à forma,
percamos o que é mais importante, que são as decisões de mérito, que são as avaliações e julgamentos de conteúdo, ou seja, daquelas condutas, daqueles fatos, daquelas provas. Eu tenho bastante preocupação, Tiago, só com essa questão da nulidade, que ela pode sim ser suscitada a qualquer momento e ela realmente, ela sepulta muitas vezes muitas provas e parcelas importantes do processo. Mas, Gisele, sabe qual é o ponto? Não tem discussão. Eu vou dar um exemplo aqui de forma clara e direta. Eu sou absolutamente contrário à posição essa última posição do Supremo Tribunal. Eu acho que um senador da República, por estar ainda em mais evidência, o foro deve ser no Supremo, aí doe a quem doer. Doe a quem doer. Eu acho que um senador da República acusado de algo, mesmo preteritamente, ele deve ter a proteção do cargo. O cargo deve ser protegido. Porque manobras espúrias podem estar indo contra o senador da República. É a minha posição particular. Agora, graças a essa linha política dessas pessoas que agora querem um foro privilegiado para si, mudou-se esse entendimento. E não existe nenhuma discussão sobre o que o Supremo decidiu. É claro, isso daí já está acontecendo em todos os processos criminais do país. Fatos anteriores ao cargo atual não têm direito ao foro do cargo atual. O foro anterior cai se a pessoa saiu, obviamente, daquele mandato. O caso do Flávio Bolsonaro, por essa nova linha do Supremo Tribunal, deve ser julgado na primeira instância. Isso é inconteste de dúvidas. Eu, particularmente, acho que deveria haver a proteção do cargo, e não é proteção, né? A gente precisa passar aqui, Gisele, para não parecer que é a proteção do político. Não, sim, é a proteção do cargo. Por quê? Como ele está inserido no jogo político, deve existir uma proteção qualificada do direito para isso. Então, não existe essa dúvida. É uma regra que até ficou bastante simples do Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos ter cuidado e nos perguntar, poxa vida, uma decisão do plenário do Supremo, ela não tem que vincular toda a justiça brasileira? Para que serve o plenário do Supremo Tribunal Federal? Se não para vincular a posição jurídica dos tribunais. E aí é um dos outros motivos pelos quais os tribunais estão abarrotados de recursos. Por quê? Se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo seu órgão especial, não respeita o plenário do Supremo Tribunal, aí é óbvio que vai chover recursos no Brasília. Por quê? Todo cidadão brasileiro tem direito de querer para si o que estão dando para o político poderoso. Então, o problema da insegurança jurídica no Brasil não é o direito ir se adaptando ao tempo atual. O problema do Brasil são os juízes querendo fazer o que querem, contrariando o plenário da Suprema Corte. Doutora Gisele, isso que eu queria deixar marcado aqui em relação à posição do doutor Tiago. No caso específico do Flávio Bolsonaro, que foi eleito depois que não ficou um dia sem mandato, porque ele deixou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e assumiu uma vaga no Senado como senador eleito pelo Rio de Janeiro. Mas o crime cometido, o suposto crime cometido enquanto ele era deputado estadual, finda a proteção, o foro privilegiado naquele caso, ou ele mantém o foro? Pelo que eu entendi da posição do doutor Tiago, né, o Supremo, o senhor está com o Supremo, né, doutor Tiago? Embora eu discorde, o senhor discorda eu acho pessoalmente, que tem que ser respeitada a decisão do Supremo. Mas o foro, então, teria acabado e ele deveria voltar à primeira instância como estava. A avaliação da senhora, para a gente encerrar esse assunto, qual é? É o contrário. Acho que tem que ser mantido mesmo no Tribunal de Justiça, exatamente porque ele não ficou nenhum dia sem mandato, ele não ficou nenhum dia sem ter o privilégio de foro. O que aconteceu foi que houve um deslocamento para o Supremo Tribunal Federal do seu privilégio de foro por conta da eleição como senador. Se tivesse sido reeleito como deputado estadual, não estaríamos tendo essa discussão, porque teria sido mantido o mesmo privilégio. Não tem, deixa eu só fazer uma interferência. Pois não. Me desculpe, inclusive. Claro, imagina. Vamos lá, não tem lógica você proteger um cargo que não existe mais.
A proteção do foro privilegiado é a proteção de um cargo contra intermitências político-judiciais. Logo, estar no estado do Rio de Janeiro é a proteção de um cargo que não mais existe. Então, que se louve a hipocrisia de outrora, até pela boca desses senhores que agora tanto querem o foro privilegiado, e que se mande para o Supremo. Porque aí hoje ele é senador da República. A proteção, então, agora é atual de intermitências políticas que possam ocorrer. No Rio de Janeiro, não tem sentido nenhum. Pois é, Tiago, exatamente. Ele goza de privilégio. Esse privilégio teve um deslocamento de competência. Então, o Tribunal de Justiça entendeu por bem manter essa competência lá no próprio tribunal, ou seja, manter a competência, o privilégio originário de deputado estadual, porque os fatos ocorreram quando ocupava aquele cargo. Se houvesse um deslocamento, razoável seria que esse deslocamento fosse para o Supremo e não para a primeira instância, justamente para manter o Instituto do Privilégio, que é para proteger bons políticos de perseguições políticas. Não estou aqui fazendo nenhuma alusão nem dizendo que é perseguição, mas é por uma questão de razoabilidade e de adequação dentro dessa situação que não se adequa perfeitamente. Só queria fazer mais uma colocação, Rafael, com relação aos precedentes que o Tiago colocou. É muito importante que haja os precedentes para a segurança jurídica. O que nós temos que tomar muito cuidado é para verificar se aqueles precedentes, ou seja, se aquelas decisões, se aqueles posicionamentos já estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal se aplicam com perfeição ou com uma proximidade muito grande de perfeição ao caso concreto, outro que está sendo analisado para a aplicação do precedente. Isso porque, muitas vezes, o que ocorre é uma interpretação muito elástica, muito abrangente daquele precedente para, então, fazer o encaixe daquele caso fático, outro que está sendo analisado e que muitas vezes não há essa relação direta. Então, é só esse cuidado que eu queria colocar. Os precedentes são bons, eles trazem segurança jurídica, desde que sejam analisados criteriosamente, para que não encaixemos toda e qualquer situação a grandes e alargados precedentes, porque aí corremos o risco de cometer injustiça. A Prefeitura de São Paulo pode anunciar hoje a reabertura de bares e restaurantes da cidade fechados desde o fim de março. A previsão é de que esse processo seja mais rápido do que foi com o comércio, já que os protocolos de bares e restaurantes já estão sendo analisados pela Vigilância Sanitária do município. Antes do debate, a gente vai ver uma rápida reportagem sobre esse assunto. O restaurante, que ficou 3 meses com as portas fechadas em São Paulo, se prepara para reabrir. A gente consegue voltar a atender os nossos clientes, servir os nossos produtos com qualidade e o caixa também começa a retomar. A expectativa do setor é de que o governo de São Paulo anuncie uma flexibilização maior da quarentena nesta sexta-feira. O prefeito da capital, Bruno Covas, disse em coletiva que se a cidade for reclassificada para a fase amarela, os bares e restaurantes poderão ser reabertos. Da mesma forma que a gente conseguiu reabrir o comércio e os números de casos não estouraram na cidade de São Paulo. Então, para poder segurar a onda, para poder segurar os bons índices que a gente teve na cidade de São Paulo, nós não vamos abrir mão também com o setor de bares e restaurantes de assinar um protocolo com a Prefeitura. O secretário de Saúde da capital disse que nessa reabertura é importante que os donos dos estabelecimentos respeitem os novos protocolos de funcionamento. Ninguém dá a chamada aquela função de esperto e tentar burlar o protocolo, porque a gente vai estar fiscalizando. É importante porque se houver alguma reversão, volta tudo para trás. Então é muito importante que a sociedade, as pessoas e o poder público estejam juntos também nesse momento de flexibilidade. E segundo a apuração da CNN, o governo estadual e a Prefeitura de São Paulo têm divergências sobre o protocolo adequado para a reabertura de bares e restaurantes na capital. A equipe de João Dória, do governador, recomenda que só as áreas externas
de bares e restaurantes sejam reabertas. Mas, como todos que vivem em São Paulo sabem, São Paulo tem poucos restaurantes com áreas externas para serem reabertas. A prefeitura argumenta que é muito difícil seguir esse protocolo. São só 10% dos estabelecimentos que têm a tal da área externa, o que deixaria grande parte do setor ainda com as portas fechadas. Nós estamos prontos para a reabertura de bares e restaurantes, doutora Gisele? Estamos prontos, precisamos fazer essa reabertura, precisamos ter a coragem de começar a reabrir, sim, o comércio, os bares e também os parques e as praças. Durante o intervalo, eu busquei aqui rapidamente porque fiquei curiosa, porque é que nunca se fala de parques e praças, que são locais em que há ar livre, em que é possível voltarmos a termos uma vida ativa, fazer caminhadas, a vermos a natureza. São locais em que há a possibilidade de distanciamento, de cuidados e que são bastante importantes para a volta do lazer. Não há nenhum comprometimento, pelo contrário, é importante que façamos um pouco de banho de sol, que tomemos um ar puro. O ar, infelizmente, de São Paulo muitas vezes não é tão puro, mas bastante importante que retomemos esses hábitos. Estamos preparados, a cidade de São Paulo não teve em nenhum momento o colapso do sistema de saúde, embora tenhamos em alguns momentos atingido limites bastante críticos, houve muita discussão, mas os hospitais de campanha já estão sendo desativados, o transporte público já vem aumentando na sua demanda e todas as pessoas tomando os cuidados de higiene, portando máscara, pessoas nas ruas também portando máscaras. Portanto, é o momento, sim, de fazermos essa abertura com criatividade, com cuidado, com distanciamento. Vimos algumas cenas na Europa em que os restaurantes, para que nem todos os lugares fossem ocupados, ocuparam cadeiras com bonecos, com bichos de pelúcia, mesmo com plantas. Então, é importante que os proprietários adotem medidas criativas para auxiliarem os seus clientes a retomarem, sim, as ruas, a ocuparmos novamente esses espaços públicos tão importantes para a saúde mental e física das pessoas que vêm enfrentando esse isolamento há bastante tempo, que tem trazido uma série de outras preocupações. E adotadas essas medidas e com o engajamento de todas as pessoas, não vejo nenhum problema, desde que com critério, com cuidado e com o monitoramento semanal, como está sendo feito em todas as outras partes do mundo. Havendo uma escalada, havendo um aumento de número, então é preciso que se faça razoavelmente essa diminuição, essa contenção, justamente para que possamos pouco a pouco retomar a nossa vida durante e pós-pandemia. Esperamos que seja logo, que venha logo esse período pós-pandemia. Tiago, já dá para abrir bares e restaurantes? Eu concordo plenamente com a Gisele, não tenho nada para falar. Agora, é aquela história, sem malandragem. Vou incluir, então, bares, restaurantes e padarias, pode ser? Mas o problema só é o seguinte, sem malandragem, né? Sem colocar aquele tempero brasileiro, né, da malandragem. O nosso problema é esse. O Nelson Rodrigues falava, o brasileiro é um feriado. O problema é esse, é começar a malandragem. Agora, com distanciamento, 1,5 metro, 2 metros entre as pessoas, com álcool gel à disposição das pessoas, o uso de máscara, sem aglomeração, sem aquelas filas típicas de paulistano querendo ser nova-iorquino, né? Ficar na porta do restaurante porque está na frente do restaurante chique. Me lembro de Cazuza, né? São caboclos querendo ser ingleses. Sem isso daí, sem nenhum problema nós testarmos isso. Agora, sem malandragem, sem desrespeito às normas sanitárias da vigilância municipal e estadual. Agora, vamos testar. Vamos ver por 1 semana, por 2 semanas. Aumentou os casos, vamos fazer o quê? Me parece muito o drama das escolas também, né? Embora nas escolas sejam ambientes mais fechados, estejamos falando de crianças e adolescentes que ficam mais próximos, né? Então, precisa testar. Eu, particularmente, eu já combinei, inclusive, com a Gisele de tomar alguma coisa um dia desses, né? Sim. Então, assim, não tem como. A gente precisa voltar à vida. A questão é, não pode haver malandragem, porque protocolos estão sendo pensados,
por sanitaristas, por infectologistas. Se os protocolos forem seguros e o ok da ciência for dado, tudo bem. O problema é não abrasileirarmos isso. Bom, quero lembrar que essa decisão vai ser anunciada, provavelmente já está tomada, né? Embora exista essa discordância entre Estado e Prefeitura, é possível que a reunião vá até os últimos instantes, mas ao 12h30 vai ocorrer, pelo menos está marcado o anúncio do governo do Estado de São Paulo e a CNN estará lá, você ficará ligado na nossa programação. Assim que o governador Dória e o prefeito Bruno Covas fizerem o anúncio, você vai ficar sabendo instantaneamente aqui na programação da CNN, porque haverá, ou não, como diria Caetano Veloso, não é? A mudança nas cores que dizem como cada região do estado de São Paulo está de acordo com critérios como pessoas mortas pela Covid-19, pessoas contaminadas pela Covid-19 e leitos disponíveis, leitos de UTI disponíveis para tratar as pessoas contaminadas. São esses critérios que dizem se uma região está na fase vermelha, laranja, mais grave ou menos grave. O que a Prefeitura de São Paulo quer é avançar nisso e há uma divergência, como nós dissemos, em relação ao que o governo do estado entende ser possível. Nesse momento, essa dúvida será solucionada a partir do 12h30, ao vivo aqui na programação da CNN Brasil. Agora são 9h13, tempo para os argumentos finais dos nossos debatedores. Quero começar com o Tiago. Diga lá, Tiago. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gisele, pelo debate. Eu acho que o Brasil vai vivendo cada vez mais o exercício da sua maturidade. Mas a maturidade pressupõe o fechamento desse grande palco futebolístico onde não vivemos as sombras das chuteiras imortais, como dizia o grande Nelson Rodrigues. Nós precisamos, de fato, olharmos para o Brasil e olharmos de forma clara, precisa, sabendo quais são os vícios dos brasileiros e também entendermos os motivos que nos trouxeram até aqui. O que fizemos, o que fizeram lá atrás para estarmos aqui? Vejam só o nível de hipocrisia que hoje esse grande debate trouxe a revelar. Em 2017, o hoje senador Flávio Bolsonaro era contra o foro privilegiado, agora luta a favor dele. E vejam só, e a Gisele participa muito disso, dos nossos debates, com as nossas interrupções, que fazem parte de um debate. Entendam que nós não estamos dentro de uma igreja onde só o pastor fala ou só o padre fala, e o debate pressupõe a interrupção, que nós estamos tentando mostrar aqui, primeiro, o que é o direito e também nos afastarmos de convicções pessoais nossas sobre o direito. Hoje eu deixei bem claro, não concordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa nova forma de lidar com o foro privilegiado. Mas eu tenho a consciência cívica de que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser respeitada. Então, vamos parar de uma vez por todas com essa dicotomia bem e mal, luz e sombra. Não existe isso, porque senão, se ficarmos nessa luta entre bem e mal e fundamentalmente entre luz e sombra, nós viveremos o eterno crepúsculo da cidadania brasileira. Doutora Gisele. Ontem foi nomeado o novo ministro da Educação, o professor Carlos Alberto Decotelli. E o Tiago falou em educação, falou nas escolas e todos os profissionais da educação e também todos os alunos no Brasil vêm enfrentando com muita bravura, com muita coragem, com muita criatividade este período tão desafiador da pandemia. As escolas, os sistemas de ensino, eles foram muito atingidos neste período de pandemia e de isolamento. O ensino que estava começando a ser à distância mais para adultos, mas que na primeira infância, no ensino fundamental e no ensino médio é muito presencial e é importante que seja presencial justamente porque essas crianças e esses jovens formam na escola os seus laços de amizade, aprendem na escola a socializar, a dividir, aprendem valores de solidariedade, de amizade, de parceria, aprendem o respeito aos professores, também
Os professores foram muito desafiados a integrarem novas tecnologias, a se assenhorarem dessas novas tecnologias para conseguirem, então, seguir com este caminho tão difícil de ensinar os seus alunos, de levar aos seus alunos todo o conhecimento. Que neste momento sejamos muito atentos à educação no Brasil. Nós estamos aguardando para quando será a previsão de reabertura das escolas, de retomada do ensino presencial ou ao menos de uma retomada do ensino com a carga horária e com uma possível transferência de conhecimento como acontecia antes da pandemia, o que tem se revelado bastante difícil tanto para professores quanto para alunos. Que sejamos muito atentos, que louvemos os professores e os alunos que com tanta coragem vêm tentando vencer todos esses desafios para se manterem em contato, para se manterem aprendendo, para se manterem ensinando e estudando. Meu agradecimento a todos os professores que vêm se dedicando arduamente a continuar a sua profissão, que é, na minha opinião, a mais importante de todas, que é ensinar as pessoas aos seus ofícios, que é ensinar as crianças a serem alfabetizadas. Sigamos firmes, vamos aguardar, ansiosos pela reabertura das escolas e faço votos que o novo ministro da Educação nos lidere nessa missão tão importante. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio. Eu agradeço aos nossos 2 debatedores.